Essa pergunta é especificamente sobre focar na religião cristã. Mas a resposta, eu suponho, não sei qual a resposta, mas provavelmente também se referirá a outras religiões. Religiões em geral. A religião é necessária. Depende de quem você é no nível do formulário. Para algumas pessoas pode ser necessário ou útil por dois motivos. Pode fornecer por razões mais superficiais, pode dar à sua vida uma certa quantidade de estrutura, o que para algumas pessoas pode ser útil. A prática regular lhe dá uma sensação de conforto. Algumas pessoas têm muito pouca estrutura em suas vidas e outras já têm muito. Se você tem muito pouca estrutura em sua vida, a religião pode fornecer isso. Mais importante, em outro nível, a religião pode obscurecer a dimensão espiritual dentro de você. E frequentemente o faz. Ou se usada corretamente, se abordada corretamente, se compreendida em um nível mais profundo, pode ajudá-lo a acessar e manter-se conectado com ela no nível mais profundo, ou a dimensão transcendente da consciência. Se você precisa ou não, só você pode saber. Se você acha isso útil ou um obstáculo, pode ser qualquer um, depende de você como pessoa, do seu passado, da função que teve no seu passado e assim por diante. É um obstáculo se a religião se torna uma ideologia. Então ela opera apenas no nível da mente. E é muito semelhante a qualquer outro tipo de ideologia em que você acredite, seja o comunismo como ideologia, ou qualquer outra teoria política, ou qualquer coisa que explique o universo. Pode ser um sistema metafísico, no qual você acredita completamente, um sistema filosófico. Portanto, uma ideologia é algo que toma posse de sua mente e exerce uma função controladora. E pode influenciar quase todo o funcionamento mental, se tornar algo de poder avassalador em sua mente. É um pequeno pensamento que se transforma em uma coisa enorme em sua mente. E os tentáculos alcançam todos os aspectos de sua mente. Existem religiosos assim. Normalmente você pode reconhecer que é uma ideologia, pelo fato de não serem seres humanos pacíficos e pelo fato de terem inimigos. Seja dentro de sua própria religião ou de outra religião. Qualquer um que não concorde com sua ideologia torna-se um inimigo. Da mesma forma, pessoas que eram e que muitos acreditavam profundamente no comunismo, o que foi uma ideia maravilhosa para começar, é claro. A estrada para o inferno é pavimentada com boas intenções. Foi uma bela ideia de igualdade. Todos iguais, isso é maravilhoso. Sem posses pessoais, também é maravilhoso. E o único erro foi que foi imposto de fora por outras pessoas, que não foram além do estado egóico de consciência. Elas apenas pensaram e disseram, olha só, essa é uma boa ideia, hein? E então foi imposto a outras pessoas, que também não estavam naquele estado de consciência. Mas o mais importante, aqueles que impuseram a ideia aos outros,
forçaram a vivê-la. A ideia foi contaminada pelo ego. Então, quando essas pessoas chegaram ao poder, seus egos se inflaram em um grau enorme, quase ao absurdo, e sem perceber, eles reencenaram os mesmos males, em alguns casos piores, contra os quais lutavam. Como na Rússia, eles viram as injustiças associadas a um regime czar e assim por diante, e eles realmente viram isso. Eles realmente queriam remover isso. E isso parecia uma coisa boa. Mas eles haviam negligenciado seu próprio estado de consciência. E o grande silêncio é pelo poder do povo. Você pode ter aquela pessoa muito mansa, que parece, que pessoa adorável, né? Ele é bem agradável. Ele parece não ter ego, ou muito pouco. Dê poder a essa pessoa. Então, um ego latente que estava lá, digamos, que uma pessoa muito pobre, que não tem poder algum, dê poder a essa pobre pessoa, então o ego latente não estará mais latente. Ele, de repente, ganhará vida. E isso acontece, se repete, tem se repetido muitas e muitas vezes em países onde frequentemente o governo é derrubado. E então os governantes anteriores são acusados de corrupção e os novos que derrubaram os anteriores acreditam verdadeiramente que agora vai chegar uma sociedade mais justa. Porque, de novo, eles não se conhecem, não se observaram, e no momento em que alcançam o poder, são seduzidos por isso. O seu ego, de repente, cresce, se infla, e eles reencenam a mesma coisa novamente. Então a ideologia, a religião pode se transformar, e muitas vezes se transforma. Você pode reconhecê-lo, como eu disse, pelo fato de que essas pessoas não são pacíficas, elas condenarão outras pessoas ou outros grupos de pessoas como maus. Eles podem verbalmente, até fisicamente, atacar os outros. E se não for tão extremo, pode ser que eles simplesmente sejam extremamente intolerantes com qualquer pessoa que não compartilhe do seu sistema de crenças ou da sua ideologia. E isso é um sinal claro que esse tipo de religião é um obstáculo para a dimensão espiritual. Para saber quem você é, para ser um ser humano pacífico, está a serviço do ego. É uma criação egóica. O ego pode pegar escrituras que são belas e apontam para a verdade e pode corrompê-las. Lê-las e interpretá-las completamente mal. E então elas são usadas a serviço do ego. Então é assim que a religião pode se tornar um grande obstáculo. Mas a religião também pode se tornar uma abertura para a dimensão espiritual. Então, uma prática religiosa, ou uma leitura religiosa, a leitura de um texto sagrado, um antigo texto espiritual, pode ser uma coisa maravilhosa. O questionador menciona Jesus. Seguindo os passos de Jesus, ou só a presença é importante? Bom, quando você usa isso em um sentido mais profundo, seguir os passos de Jesus significa tornar-se presente. Como? Em primeiro lugar, Jesus ensinou a presença, em várias de suas declarações. Começando pela flor, que dizia que você realmente deveria olhar para uma flor e ver como ela vive no momento presente,
sem preocupação e ansiedade. Ele ensinou aos ouvintes do ego: negue-se a si mesmo, o que significa reconhecer a irrealidade de si mesmo. Ele falou do eu sou como fundamento, o que é mal interpretado. Vamos apenas por um momento no cristianismo. Temos uma pessoa histórica, provavelmente Jesus, e temos Cristo. Ora, Cristo não era seu nome real. Era um título dado posteriormente. E isso já foi mencionado nas partes mais esclarecidas do Novo Testamento, que Cristo é uma dimensão da consciência. E creio que é São Paulo quem diz: devo diminuir em Cristo e em mim devo crescer. Essa é uma interpretação mística e profunda de Jesus, que foi uma pessoa histórica, que percebeu seu parentesco com a dimensão transcendente, o divino, ou como queiram chamar. Ele percebeu sua conexão, seu parentesco, sua unidade com isso. E quando ele percebeu isso, ele se tornou a dimensão transcendente, e ela emergiu nele, como em você, emergiu nele. E então a pessoa histórica, Jesus, se tornou o Cristo. Portanto, temos um cristianismo místico. O termo consciência crística, que é a consciência transcendente, que surge onde antes havia apenas a pessoa, que surge calmamente. E também temos, em certas tradições budistas, o termo natureza de Buda, que diz que todo ser humano e tudo que está vivo tem no centro de seu ser a natureza de Buda, ou o Buda, como a realidade de quem você é. Esse é o ensinamento de algumas tradições budistas, e é um belo ensinamento, de que sua verdadeira natureza é a natureza de Buda. E você só precisa perceber sua verdadeira natureza como a natureza de Buda. Não é disso que estamos falando? É apenas um nome diferente anexado a ele. No cristianismo místico, é a consciência crística. E assim, Jesus foi o precursor que mostrou o caminho para a consciência crística. E se estamos focando na figura histórica de Jesus e percebendo que ele encarna tanto a pessoa quanto o Cristo, pode se tornar um veículo para você, se isso for adequado para você. E se você ainda se sentir atraído pelo cristianismo ou qualquer outra religião, esse é o caminho para você aprofundar isso. Em vez de pensar que precisa mudar para outra coisa. Mas se isso não funcionar bem para você, tudo bem. Então vá embora e encontre a consciência crística em outro lugar. E algumas pessoas não precisam mais de nenhuma estrutura religiosa. Essa é a primeira vez, talvez, na evolução da humanidade, que a espiritualidade que existe fora das religiões formalizadas, e isso é uma coisa incrível. Portanto, muitos de vocês podem não precisar mais da religião formalizada, e outros podem precisar dela, e isso é uma coisa linda. Você pode aprofundar a maneira como vive, pratica e compreende sua religião, de modo que ela se torne uma abertura para a dimensão transcendente dentro de você. Se você é cristão e quer se aprofundar, algumas leituras eu super recomendo. Houve certos professores que expressaram a verdade do cristianismo de um nível mais profundo do que o cristianismo convencional da igreja. A maioria no passado, Meister Eckhart, que viveu no início da Idade Média, seus escritos são profundamente soberbos e fantásticos para eles.
E ele usa o cristianismo para levá-lo muito, muito fundo no âmago de tudo. O núcleo de todas as coisas dentro de você.